Ao longo dos últimos 2 séculos, a Europa se tornou cada vez mais secular. Os estudiosos, na verdade, não falam mais do Ocidente cristão quando falam da Europa moderna e da América do Norte, mas do Oeste secular. No entanto, há evidências de um renascimento espiritual que agita o continente, onde Deus está supostamente morto. Por exemplo, a França e a Europa Oriental parecem estar no meio de um renascimento cristão, uma vez que a Igreja Católica parece estar ressurgindo como uma força cultural e política na França, e em alguns países da Europa Oriental, em particular a Hungria e a Croácia. Isso também é verdade para as igrejas protestantes nativas nesses países. As igrejas ortodoxas orientais estão desfrutando do mesmo ressurgimento, em países como a Rússia e a Geórgia. O cristianismo, no entanto, não é a única tradição espiritual que experimenta um avivamento, no solo doméstico do Ocidente eslavo. Mesmo as tradições mais antigas que precedem a aparência do carpinteiro judeu, o Messias, estão começando a ressurgir. Desde o século XIX, houve um crescente interesse pelas antigas religiões europeias pré-cristã, como o paganismo grego antigo, germânico, celta e eslavo. Isso decorre de um crescente interesse pela espiritualidade na Europa. Especificamente uma espiritualidade em contato com a herança europeia e as raízes étnicas de maneira semelhante às religiões indígenas, de nativos americanos e australianos aborígenes. Entre os pagãos modernos, existem 2 abordagens para reviver as práticas pagãs. Um é o ecleticismo ou sincretismo, em que elementos de religiões étnicas históricas, como a antiga religião nórdica, são combinados com movimentos modernos como a Wicca, a teosofia, ou outras filosofias da nova era. Isto é em grande parte baseado em visões românticas dessas religiões antigas, que surgiram no século XIX e que podem ou não ser historicamente precisas. A outra abordagem é o reconstrucionismo politeísta, que é uma tentativa de fazer uma reconstrução historicamente precisa dessas antigas religiões com base em fontes históricas, dados arqueológicos e, talvez, comparação etnográfica. Os reconstrucionistas evitam englobar antigas religiões pagãs com movimentos e ideologias modernas. Um dos maiores movimentos atualmente que pode ser sincrético ou reconstrucionista é o renascimento do paganismo germânico. Os pagãos germânicos modernos, ou os heithens, como eles preferem chamar a si próprios, adoram os antigos deuses germânicos, especialmente Thor e Odin, bem como espíritos da natureza germânica, como Elvis e Trolls. Os fenícios germânicos parecem ter 3 abordagens diferentes para o proselitismo e a prática de sua religião. Alguns itens enfatizam simplesmente a adoração dos deuses germânicos e acreditam que qualquer pessoa, independentemente de sua origem nacional, étnica ou racial, pode adorar os deuses. Estes são os universalistas. Há outros itens, no entanto, que acreditam que os valores culturais e espirituais germânicos também precisam ser adotados para serem verdadeiros adoradores dos deuses germânicos. A maioria dos últimos grupos de itens também acreditam que a adoração dos deuses germânicos não se limita a nenhum tipo de origem étnica ou racial, simplesmente que aqueles indivíduos interessados em adorá-los devem aprender algo e concordar com alguns aspectos da cultura de onde eles se originaram. No entanto, existem alguns pagãos que se chamam folquistas ou pagãos folclóricos, que acreditam que somente aqueles que são de descendência europeia, branca do norte têm o direito de adorar os deuses. Esses são os que tendem a promover o supremacismo branco e outras agendas explicitamente racistas. O paganismo eslavo também está desfrutando um ressurgimento na Europa Oriental em países com grandes populações eslavas.
Um movimento conhecido como Rodnovery ou Nativified é composto por comunidades que afirmam continuar a antiga religião eslava que foi substituída principalmente pelo cristianismo ortodoxo oriental. Este movimento é especialmente forte na Polônia, apesar da identidade católica dominante do país. Muitos Rodnovery são reconstrucionistas autodescritos, mas outros afirmam continuidade direta com as tradições antigas, alegando que suas famílias continuaram a antiga religião em segredo ou em camadas ao lado do cristianismo. Algumas organizações emergiram promovendo o ressurgimento da antiga religião grega em nome do helenismo. Os helenistas também se chamam dodecateists, acreditam em 12 deuses, ou seja, as deidades olímpicas. As práticas religiosas no helenismo incluem o culto público nos templos ou em espaços abertos ao ar livre, dos principais deuses gregos: Zeus, Apolo, Ártemis, Hera, Atena, Ares, Afrodite, Deméter, Hefesto, Hermes, Hestia, Dionísio, Hades e Poseidon, entre outros. A maioria dos helenistas é politicamente inativa, mas alguns deles desejam criar uma identidade nacional e étnica para a Grécia, não enraizada na ortodoxia oriental. Além do avivamento das formas grega, germânica e eslava do paganismo, há também uma tentativa de reviver o paganismo celta. Há tanto os pagãos celtas modernos reconstrucionistas quanto os pagãos celtas modernos sincréticos, que também incorporam a Wicca e outras tradições em sua religião. Os pagãos celtas modernos usam o calendário lunar dos celtas antigos e celebram os solstícios e equinócios como festivais religiosos. Esses festivais incluem os famosos festivais de Samhain e Imbolc. Mas não parece haver qualquer tentativa de conectar o paganismo celta contemporâneo a uma agenda política ou a um movimento nacionalista, ao contrário das outras formas de paganismo contemporâneo. As religiões tendem a moldar as civilizações. Quando a Europa se tornou cristã e o Oriente Médio e a África do Norte tornaram-se muçulmanas, duas civilizações diferentes foram formadas. Bastante diferentes por causa das tradições religiosas em que se baseavam. A Europa provavelmente não se tornará pagã novamente, mas é interessante pensar em qual tipo de civilização uma dessas antigas tradições religiosas se tornará grande, como o cristianismo, por exemplo. Como seria um Ocidente pagão moderno, cultural e politicamente? Uma coisa é certa. Teria uma direção bastante diferente do que o Ocidente cristão ou secular. As religiões foram a base de muitas civilizações e continuarão sendo até que muitas perguntas sejam respondidas. Se gosta de vídeo de coisas misteriosas, se inscreva aqui e nos acompanhe. Muito obrigado e até o próximo.